A palavra de Deus fala o seguinte: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A graça que transborda, ela faz transbordar várias coisas em nós. E uma das coisas que a graça promove num cristão, ou naquele que experimenta, que passa pela porta da graça, é a gratidão. Aquele que experimenta da graça, transborda gratidão. E aí nós vamos cantar uma canção. Eu coloquei ele ali na fornalha, né? Vamos ver se esse aí é Daniel. Tá, vai sair da cova dos leões vivos. Então tá bom. Aí vocês cantam comigo, as 3 bonitas que estavam aqui. A Ana, cadê a Ana? Que eu sei o seu nome. Vocês cantam tão bonito. Vê se pega, gente. Amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou. Pode cantar comigo. Sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão.
tira uma foto, nossa. As Deusietes, aí, tô chique demais, gente. Glória a Deus por isso. Eu não sei vocês, mas a impressão que eu tenho é que depois da pandemia, algumas características negativas da humanidade foram acentuadas. E duas características, para mim, que foram muito acentuadas depois da pandemia, foram destacadas depois da pandemia, são o egoísmo e a ingratidão. Aqui é assim também, né, na realidade de Uberlândia? Porque lá em Brasília, a gente tem vivido muito isso. E um dia desses atrás, eu fiz uma postagem um pouco polêmica, eu gosto de escrever, e fiz uma postagem um pouco polêmica no Instagram, falando a respeito das pessoas que saem da igreja, né, que chamam aquele lugar de família, chamam aquele povo de irmão, mas quando saem, não dão nem satisfação que estão indo para outra igreja. Isso tem acontecido demais lá na nossa realidade. E eu conversando na estrada com o pastor Paulo, com o bispo Paulo, ele falou para mim que aqui é uma realidade assim, que as pessoas não saem da igreja, né? Elas são fiéis à igreja. E aquilo me deu uma esperança no coração, aquela fala sua, me trouxe uma esperança no coração. E, às vezes, esse comportamento de desconsideração, né, que às vezes a gente tem, que, com certeza, na nossa caminhada de vida, nós vamos magoar pessoas, nós vamos errar com pessoas. Mas isso, infelizmente, tem sido mais evidente nos relacionamentos. Amizades e irmandades que são descartáveis, né? Como um móvel que você compra para casa, como uma embalagem plástica de um pão que você compra, que você joga fora. E os relacionamentos cada vez têm se tornado mais descartáveis. Se você tem algum problema de comunicação com o irmão, você não tem aquela iniciativa, né? Nós não temos, muitas vezes, aquela iniciativa de sentar, conversar, esclarecer, perdoar, passar por cima daquilo, porque, afinal de contas, nós vamos morar eternamente num lugar juntos. E aí, não. Se deu errado, eu parto para outra. O divórcio na pandemia aumentou expressivamente. Pessoas que se divorciam, assim, foi muito evidente isso, né? As famílias que não estavam acostumadas a estarem perto, a estarem juntos, de repente tiveram que ficar tete a tete e viu que aquele relacionamento não estava tão bem fundamentado. E na história dos 10 leprosos encontramos um exemplo clássico de como as pessoas agem após o recebimento de uma bênção. E a porcentagem de pessoas que agem com gratidão. A palavra diz que 10 leprosos receberam uma cura, somente um voltou. Então, daí você já vê como que a humanidade tem... Isso não parou lá nos tempos de Jesus, não. Isso é algo que tem cada vez mais ganhado mais força, né? Esse sentimento, ou melhor, essa atitude de ingratidão. A palavra diz que esses 10 leprosos procuraram Jesus para receber uma bênção. Esses 10 leprosos, quando ouviram Jesus entrando ali dentro daquela aldeia, eles pararam de longe e eles procuraram pela misericórdia de Jesus, né? E provavelmente a fama de Jesus já havia corrido pelas cidades. Porque no capítulo 5 dos próprios escritos de Lucas, nós encontramos que a cura de um leproso, aquele leproso que Jesus toca nele e ele é curado ali instantaneamente. Quem sabe até mesmo esse leproso, né, saiu falando para outros leprosos a respeito da cura que Jesus havia efetuado na vida dele. E a fama de Jesus já havia percorrido as cidades, tanto que eles chamam Jesus de quê? De mestre, né? Sabia o nome de Jesus. Jesus estava ali entrando, passando por aquela aldeia, e eles chamam Jesus pelo nome, e ainda chamam Jesus de mestre, que significa rabino, ou aquele que tem o domínio da lei. E eles param de longe e
pedem misericórdia de Jesus. E eles param de longe, porque os leprosos, eles tinham que ficar 100 passos de distância de alguém puro. O impuro, porque quando eles entravam dentro da cidade, eles tinham que entrar gritando, falando impuro, impuro, para que todas as pessoas que estivessem perto saíssem fora, né? Então, eles param longe de Jesus, provavelmente com essa distância de 100 passos, porque eles viviam fora dos muros da cidade, eles não viviam dentro da comunidade, eles viviam na marginalidade mesmo da cidade. E ali eles pedem por esse milagre, pedem por essa misericórdia de Jesus, porque sabia que Jesus era misericordioso, porque sabia que Jesus fazia milagres. E eles começaram a gritar em alta voz: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E da mesma forma, às vezes nós, percorrendo pelas igrejas, nós encontramos pessoas que fazem campanhas, que clamam por suas bênçãos, né, que passam por um profetizando maravilhoso como esse. Que coisa maravilhosa, né? A gente ter a oportunidade de cada mês do ano a gente já liberar uma palavra profética sobre este mês. Isso é incrível. E as pessoas encontram as portas da igreja abertas, vêm cá, fazem as suas campanhas, pedem as suas bênçãos, pedem por misericórdia, porque afinal de contas, todos que se encontram com Jesus vai sair de lá abençoado. Alguns vão sair com seus milagres, mas alguns vão desfrutar da presença de Jesus. E muitos da multidão, daqueles que estavam na multidão que seguiam Jesus, eram pessoas que estavam ali não para receber os milagres de Jesus, porque alguns compreendiam Jesus como mestre, mas outros compreendiam Jesus como filho de Deus. Então sabia que da boca de Jesus ouviriam palavras de vida eterna. Então eles não estavam interessados somente no que as mãos de Jesus faziam, mas principalmente em quem ele era. E estavam ali desfrutando dessa palavra de vida eterna. E quando a palavra continua dizendo que Jesus, então, ouvindo esse clamor desses homens, volta-se para ele e fala que Jesus os vendo. Meus irmãos, Jesus vê. Jesus vê. Mesmo que você esteja à distância, né? Mesmo que você esteja 100 passos, Jesus vê e sabe exatamente o que você precisa. Jesus sabe exatamente qual a sua real necessidade. Jesus sabe exatamente qual a situação da sua casa. Jesus sabe qual a situação do seu coração. Jesus sabe qual a situação dos seus sonhos. Se os seus sonhos estão vivos e vibrantes ou se os seus sonhos estão debaixo de monturos, amontoados, debaixo de destroços por causa das situações da vida. Jesus te vê e sabe o que acontece na sua vida. E a palavra de Deus diz, o salmista diz o seguinte, que os olhos do Senhor estão atentos. Meu irmão, os olhos do Senhor estão atentos. Quando você entra nesse lugar, você não está perdendo tempo, porque o Senhor está te vendo. Existe uma palavra de bênção quando o povo de Deus se reúne, que fala o seguinte, ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união. Ali, naquele lugar, o Senhor derrama, o Senhor ministra das suas bênçãos. Então aqui nesse momento, nessa noite, o Senhor está liberando bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. O Senhor está aqui determinando sobre a sua vida, aleluia, oh, aleluia. Então Jesus, depois de ver aqueles leprosos, Jesus diz, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E acontecendo que indo eles, ficaram limpos. Jesus não se aproxima daqueles leprosos, como ele fez com o leproso do capítulo 5 de Lucas. Jesus não faz uma massa com a lama e passa nele. Jesus não faz como Eliseu fez com Naamã, manda eles mergulhar Naamã 7 vezes no Rio Jordão. Jesus não fala nada disso. Mas Jesus dá uma missão muito difícil aos meus olhos para aqueles leprosos. Primeiro,
Porque um leproso só poderia chegar diante do sacerdote se a cura fosse comprovada. Se não existisse mais lepra. Só que a palavra diz que indo eles receberam a cura. Então nós aprendemos uma coisa aqui, que enquanto nós obedecemos, que enquanto nós trilhamos o caminho da obediência, o Senhor libera um milagre sobre nós. Mas eu fico também imaginando a cabeça daqueles leprosos e a cabeça das pessoas que estavam à volta de Jesus ouvindo aquilo. As pessoas consideradas mais impuras foram enviadas para o lugar mais puro que era o templo, para se apresentar para os sacerdotes. E existia uma lei estabelecida lá em Levítico, que era o seguinte: toda pessoa que tivesse alguma doença de pele, ela estava ali dentro, caracterizado como leproso. Não interessa se era uma alergia, o que fosse. Se apresentasse algum brutuejo na sua pele, você era jogado para fora do convívio do povo. E se aquele leproso ele percebesse que a pele dele estava limpa, ele tinha que se apresentar para o sacerdote. O sacerdote ia examinar o corpo dele. Se o sacerdote visse que ele não tinha mais lepra, ele ia ficar na porta da tenda onde a família dele morava, do lado de fora, dormia lá 7 dias, do lado de fora da tenda. Depois ele se apresentaria novamente para o sacerdote para confirmação daquela cura. E aí esse leproso deveria apresentar uma oferta de gratidão pela cura dele. Então você imagina as pessoas ouvindo Jesus mandar aqueles leprosos ir se apresentar e entrar dentro de um templo que tivesse ali por perto, ou o templo de Jerusalém, ou os templos, ou as sinagogas que haviam ali por perto. Mas o fato é que Jesus dá uma missão para eles, não tão fácil. Mas sabe o que eu vejo aqui? Que quando nós estamos obstinados, quando nós queremos receber algo, quando nós queremos muito alguma coisa, nós somos capazes de fazer qualquer coisa. Por mais absurdo que seja a coisa que nós precisamos passar, quando nós queremos muito uma coisa, nós somos capazes de passar por cima de muitas coisas para receber aquela bênção. Um exemplo disso são as rosas consagradas de Saron. O balão de ar do Espírito Santo, o cajado de Moisés, a água do Rio Jordão, que às vezes um copinho desse tamanho custa R$1.000. Pessoas são capazes de fazer qualquer coisa para receber aquelas bênçãos. E provavelmente eu, no lugar desses leprosos, eu iria, porque eu já estava esculhambada mesmo, a minha vida já estava toda detonada mesmo. E se eu chegasse lá naquele templo lá e o sacerdote não quisesse me receber, eu já estava acostumada a ser enxotada, a minha alma já estava toda destruída mesmo, então o que eu iria perder? Enfim, aqueles leprosos obedecem a Jesus, ou vão atrás das suas bênçãos, ou vão tentar mais uma vez um milagre. Enquanto eles caminham, eles recebem aquela bênção que eles tanto queriam. E a palavra de Deus continua dizendo o seguinte, lá no versículo 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Esse texto tem uma peculiaridade. Existiam 10 leprosos. 9 desses leprosos eram judeus, porque a palavra diz que só um era estrangeiro. Então significa que só aquele ali era samaritano. Então você imagina o quanto que esses judeus estavam vivendo assim a decadência da religiosidade deles. Primeiro, eles eram leprosos. Segundo, porque eles conviviam com samaritanos. Judeus não suportavam os samaritanos, porque eles consideravam os samaritanos como um povo impuro. Então, esses judeus eram impuros 2 vezes. Impuros porque eram leprosos, impuros porque conviviam com os samaritanos.
Eles não suportavam os samaritanos por causa das conquistas que os samaritanos, que o povo de Israel passou, né? A tribo do norte, eles passaram por conquistas, e nessas conquistas eles foram se misturando com outros povos, e eles foram trazendo outras crenças e fizeram um gnosticismo ali, misturando a lei com outras crenças, e viraram ali uma mistura. Virou um negócio ali que ninguém entendia. E os judeus se achando, né, o povo já de Judá, aqui do sul, já se achando o máximo, né, como se eles não tivessem também se prostituído, como se Deus não tivesse mandado o povo ali, Nabucodonosor, conquistar, a Babilônia conquistar e destruir Jerusalém por completo, como que eles também não tivessem se prostituído. Eles se achavam melhores do que os samaritanos. Eles nem cumprimentavam os samaritanos. Mas a palavra diz que só esse estrangeiro voltou para dar glórias a Deus. Foi exatamente aquele que nem era considerado filho de Abraão pelos judeus que voltou para agradecer a Deus. Um dos 10. Um entre os 10 que voltou para agradecer a Deus. E a pergunta é, será que é diferente nos dias de hoje? Qual é a nossa atitude imediata quando nós recebemos uma bênção do Senhor? Quando o Senhor responde um desejo profundo, ou uma necessidade, ou um grito da nossa alma, qual é a nossa primeira atitude diante de uma bênção do Senhor nas nossas vidas? Pessoas que oram anos para ter um filho, e quando tem o seu filho, coloca aquele filho como um empecilho para servir na casa de Deus, ou para continuar se congregando, porque por causa disso, por causa daquilo outro, sendo que a bênção que Deus deu para ela se tornou uma barreira entre ela e Deus. Será que é diferente no dia de hoje? Se você olhar para os seus relacionamentos de amizade, como que tem sido essas amizades? Qual tem sido o retorno dessas amizades? Os judeus, eles representavam o povo de Deus. E nenhum desses judeus que chamaram Jesus de mestre lá atrás voltou para agradecer Jesus. Nenhum. E ali no versículo 17, Jesus fala o seguinte: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? E essa pergunta, onde estão os 9, certamente foi proferida em tom de surpresa, misturada com tristeza e indagação, porque Jesus estava surpreendido diante dos aspectos de morosidade, calejado pela ingratidão do povo. E talvez naquela pergunta de Jesus estava ali inserida de novo, mais uma vez, alguém que alcança a misericórdia, alguém que alcança as bênçãos das minhas mãos, não volta para dar glória ao Pai, para dar glória pela misericórdia alcançada. Quando a gente mergulha na pergunta de Jesus, a gente sente um tom de dor nessa pergunta de Jesus, mas não foram 10? Não foram 10. Porque só um voltou, cadê os 9? 10 homens haviam sido completamente curados fisicamente. Pega essa palavra. Mas na verdade apenas um estava inteiramente curado no corpo e na alma. Esse homem era um estrangeiro. Era o improvável, era o desprezado. Mas foi exatamente esse que voltou para dar glórias a Deus. E a palavra estrangeiro aqui na fala judaica era como se fosse alguém desprezado mesmo. Eles falavam estrangeiros como assim, não fazem parte do povo eleito, do povo escolhido. Mas ao contrário deles, Jesus utiliza essa palavra para demonstrar uma surpresa, mas logo estrangeiro.
E às vezes a gente vê característica em pessoas do mundo que testemunha mais do que às vezes características, ações de pessoas que estão sendo alimentadas, cuidadas, carrapicho tirado, recebendo amor, mas que às vezes o seu testemunho de gratidão ou de ética, às vezes não testifica aquilo que ele tem recebido. E a gente olha para a igreja, né, do Senhor Jesus na face da terra, às vezes pessoas não querem dar emprego para crentes, né, não querem alugar casa para crentes. Quando fala que é cristão, ele casca fora, né? Exatamente porque algumas pessoas não têm feito jus ao que têm recebido de Deus. Aquele indivíduo desprezado pelos judeus, que de forma nenhuma seria reputado filho, como filho de Abraão pelos judeus, foi justamente o único que retornou. Nós cristãos somos o povo que tem acesso à revelação eterna, temos acesso à presença de Deus, somos os únicos autorizados a adorá-lo, e por isso, e sem dúvidas nenhuma, somos o povo mais ingrato da face da terra. Porque essas pessoas aí do mundo que não ouvem essa revelação, que não faz parte dessa atmosfera de adoração incrível que estava aqui nessa noite, que não são autorizados, eles podem até louvar a Deus, reconhecer a Deus por aquilo que Ele faz, mas só quem passa pela porta da salvação é autorizado a adorar a Deus, porque a palavra de Deus fala que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito, ou seja, o Espírito que habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus, se comunica com o coração do Pai. Nós entendemos quem é Jesus. Nós sentimos quem é Jesus. Nós somos tocados por Jesus. Mas como nós temos respondido às bênçãos que Jesus tem demonstrado, derramado, ministrado sobre a nossa vida. E eu fiz essa pergunta a mim mesma, Silvia. Como você tem se portado diante das bênçãos que o Senhor tem te dado? Será que você só tem olhado para os nãos de Deus para a sua vida? Será que você só tem olhado para as portas que não se abriram? Será que você só tem olhado para as demoras, que aparentemente são demoras, mas na verdade é um processo de trabalhar de Deus dentro de nós? Ou será que você tem percebido o cuidado de Deus a cada sol, a cada lua, a cada ar, a cada alimento, a cada possibilidades que são colocadas diante de você? Meus irmãos, nós temos que aprender a ver Jesus nos detalhes. Nós precisamos perceber o cuidado de Deus naquilo que se tornou rotina. Nós precisamos perceber o cuidado de Deus naquilo que a gente nem consegue mais enxergar, porque já se tornou automático na nossa vida. Por isso que é tão importante nós termos momentos de gratidão. E eu achei o máximo aquele flyer ali falando, né? Momento de gratidão, parar para agradecer a Deus. O agradecer a Deus precisa ser intencional. Em vez da gente, nesse final de ano, fazer aquela lista comprida de pedidos, que tal a gente fazer aquela lista comprida de gratidão? Não é verdade? E aí começar a enxergar Deus em cada detalhe, em cada mesa, né? Em cada alimento proporcionado, em cada arroz e feijão, em cada carne, em cada bife bem passado, né? Perceber Deus nas amizades que Ele tem colocado na nossa vida, pela igreja que você pode fazer parte, pela música que você pode ouvir e adorar a Deus nessa atmosfera de adoração e de louvor. Nesse ambiente onde você é impulsionado a ir à frente, a avançar, a romper, a crescer, a vencer os seus limites. Meus irmãos, nós precisamos parar para agradecer. A gratidão precisa fazer parte da nossa vida. Fazer parte da nossa vida. Nós cristãos precisamos
Aprender a viver a gratidão. A palavra de Deus fala: a quem muito foi dado, muito será exigido. Nós que temos acesso a revelações eternas, de nós será exigido muito mais do que aqueles que estão ali no mundo perdido. Alguns que nem sabem quem é Jesus. Acha que Jesus ainda está ali naquele presépio. Nem sabe que Jesus cresceu. Nem sabe. Aí ele fala: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E aí Jesus diz ali no versículo 19: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Diferentemente dos outros 9, o ex-leproso, esse homem não foi curado apenas fisicamente, sua alma também foi curada, recebeu purificação espiritual e ficou realmente são em toda a sua personalidade. Quando nós temos atitudes de gratidão, nós vamos experimentar mais do que aquilo que Deus pode fazer no nosso exterior. Porque Deus tem mais do que cura física para prover em nós. Deus tem muito mais do que encher a nossa conta bancária. Ele tem algo para fazer dentro de nós. Porque o maior milagre que Deus pode fazer é quando Ele pega um pecador e transforma esse pecador em um filho de Deus. Você é o maior milagre de Deus. Você é o maior milagre de Deus. Ele te tirou do lamaçal do pecado e te trouxe para a maravilhosa luz. Você é o maior milagre de Deus. Aquilo que Ele faz no exterior são detalhes, porque o que Ele opera dentro de nós, isso sim é poderoso. Porque como diz o nosso irmão, isso é algo que vai continuar na eternidade. Vai continuar na eternidade. Vai continuar na eternidade. A ingratidão era uma lepra pior na lista do que a própria enfermidade física. Será que aqueles homens, aqueles 9 leprosos que foram curados, porque eles foram curados, estavam sem lepra, será que eles se tornaram pessoas melhores? Eu digo para você que não. Eles saíram curados. Mas eles carregaram uma lepra pior dentro do coração deles, que era a ingratidão. Então, quando nós nos portamos diante das respostas de Deus, aquilo vai definir qual a verdadeira cura que nós recebemos. E eu concluo a palavra nessa noite dizendo: hoje o grande discurso é: faça aquilo que te faz feliz. As pessoas não estão dispostas a sacrificar as suas opiniões em prol do todo, do nós. Mas nós precisamos ter atos de gratidão com Deus. E nós precisamos demonstrar atos de gratidão com as pessoas. Que a gratidão que não esteja somente no muito obrigado. Que a gratidão não esteja somente no tapinha nas costas. Que a gratidão não esteja somente no seu discurso e nas suas palavras, mas que a gratidão esteja nas suas atitudes, em seus atos de gratidão. Que Deus abençoe a sua vida.